Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte dos donos da bola, onde Neto, Veloso e Souza aí, né? Vão aí comentar sobre a contratação aí, né? Que pode pintar de Paquetá no Flamengo, né? Neto aí ficar bastante revoltado aí, né? E critica aí. Vamos ver o que o Ante comentou sobre tudo isso. Nesse vídeo vai falar também sobre o novo reforço que pode pintar no Flamengo aí, né? Que é Marcos Antônio e também Dudu, a troca de Gabigol por Dudu. Então assista ao final desse vídeo e não perca nada. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Outro jogador que foi feito o que fizeram com o Vinícius Júnior? Me fala um só. Um só. O Vinícius Júnior tem que ser exaltado por todos nós aqui. Ele tem que ser colocado num pedestal. Ele pode jogar mal? Pode. Tem gente que jogou 3 Copas no Mundo e não ganhou uma Copa, que é o Neymar. Vai para a 4ª Copa do Mundo e vai mesmo, porque ele já está lá junto com os caras. Vai para a 4ª Copa do Mundo e não vai ganhar. O Vinícius Júnior, o Rodrigo, pô, vocês estão pensando em Paquetá. Vocês acham que o Paquetá vai ganhar a Copa do Mundo para nós? Teve um rapaz aí que trabalha na ESPN que ele falou, não vou falar o nome, ele falou que a maior contratação da história do futebol mundial vai ser o Flamengo trazer o Paquetá. Não foi o Romário, não foi o Ronaldo, não foi o Djalminha voltando, não foi o Rivaldo voltando. O próprio Ronaldo. Não foi, então, você está de brincadeira, mas tudo bem, que hoje o mundo, esse mundo é Paquetá, é um terço, né? Eu entendo isso, sim, quebrar linhas, está tudo certo. Cada um vê o futebol do jeito que quiser. Mas o Vinícius Júnior, ele não deve... Sabe por quê? O Vinícius Júnior, para quem não sabe, das duas últimas Champions, ele fez gol em 2 finais. 2 finais. E ele foi campeão nas 2, ele é bicampeão da Champions. Eu acho, no começo do Vinícius Júnior no Flamengo, ele não sabia chutar a bola. Ele era pé de pano para chutar a bola. Não, ele se fortaleceu, treinou. E outra coisa, só o que esse menino representa socialmente para o mundo. Qual outro jogador aí? Vamos lá, tem jogador que jogou na Alemanha e nunca defendeu os negros desse país. O que é que você tem do Cristiano Ronaldo em relação ao que a gente pensa dos jogadores do... Paquetá. Paquetá é um monstro, hein? Ó, te falar. Comparar o Paquetá com o Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus. Os caras falam, nossa, vai ser a maior contratação da história se o Paquetá vir pro Flamengo. Não vai jogar lá mais, né? Na Premier League, né? Não vai jogar mais na Premier League, né? Vai ter que vir pro Flamengo, né? E aí, Souza? Mas pode também não poder jogar aqui no Brasil. Aí é uma coisa que a gente vai ver. O Cristiano Ronaldo, apesar da idade... Vai jogar na Ilhas Paquetá. Agora ele vê... No Flamengo ele vê, porque o Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Em 8 jogos ganhou 4, empatou 3, só perdeu 1. Então aí a barba vai crescer para ele. Em alta mesmo com muitos desfalques. O Flamengo do Tite tem tido lideranças importantes para se manter no topo. A gente conversa muito sobre isso por aqui. E uma delas é o Gerson, que inflamou o vestiário antes da vitória contra o Galo. O próximo desafio é amanhã contra o Cuiabá. Roda a VT. União, motivação e determinação. Essas têm sido as palavras que têm feito parte do elenco rubro-negro. O grupo está cada vez mais próximo e a experiência de alguns jogadores tem feito a diferença. É o caso de Gerson, que foi um dos responsáveis por levantar a equipe antes da vitória sobre o Atlético Mineiro. Os caras foram na nossa casa, tiraram a chance nossa de título, fizeram gol, pisaram no nosso escudo, mandou a nossa torcida calar a boca, desrespeitou a gente. Isso aí eu não aceito. Não aceito que ninguém vá na minha casa e me desrespeite. Respeite a nós. O camisa 8 lembrou o jogo no final do Brasileirão do ano passado e a provocação de Paulinho, e a derrota que acabou tirando as chances de título do rubro-negro. Mas desta vez foi diferente. Além do que chamou a atenção da postura do time em campo e a briga para se manter na liderança. Gerson também tem sido um dos atletas que mais tem abraçado o grupo, principalmente os mais jovens. A fase rubro-negra está boa mesmo com os desfalques que o time enfrenta pela Copa América. A equipe mais confiante tem refletido dentro e fora de casa. O Flamengo é o melhor visitante do Brasileirão esse ano. Em 8 jogos, longe, o rubro-negro venceu 4, empatou outras 3 partidas e perdeu 1, conquistando 15 pontos fora de seus domínios. O time soma 62,5% de aproveitamento jogando como visitante no Brasileirão. A equipe abriu 3 pontos de vantagem para Botafogo e Palmeiras. Agora o desafio contra o Cuiabá. Tite ainda não deve poder contar com Igor Jesus e Cebolinha, que seguem em tratamento. O técnico deve definir o time que irá a campo contra o Cuiabá nesta sexta.
mas a equipe já provou que mesmo com desfalques é forte jogando. Sextou! Boa tarde, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Obrigada por deixar a gente entrar no seu restaurante, no seu trabalho, na sua casa. Obrigada por trocar a hora do seu almoço para passar o almoço com a gente. Obrigada por não estar no Plim. Valeu. É isso. Tá? Hashtag SBT Esportivo, assim você fala com a gente lá no Twitter, pode mandar a tua foto. Manda o que você tá fazendo nessa sexta-feira, ou manda aquelas mensagens que aparecem aqui no rodapé, povo zoando Pedrosa, povo zoando o Venê. Quando me zoa, não entra, percebeu? Ah, não. Tem uma equipe fortíssima. Deixa com a gente. Exatamente. Eu sei A gente zoa. Deixa com a gente. Tá rindo de quê, Vene Casagrande? Sextou, Venê. Eu só sou alegria, Fernanda Maia. Ah, é, Eu só sou Venê? alegria. Olha o momento Eu do tô com meu uma time. frase tua engasgada aqui. Ah, é? Qual é a frase? De ontem. Você não me assusta, quem me assusta é o Palmeiras. Não, eu não falei assim. Eu Falou. não falei desse jeito. Falou. Eu não falei desse jeito. Falou sim. É, mas o Imortal fez o dever de casa. Empatou, né? Pelo com o menos Palmeiras. empatou. Ô, Venê, o Gai e o Gabigol treinou? O Gabigol, ele tá treinando. Inclusive, boa pergunta essa, porque não é certo dizer que o Gabigol está afastado, porque ele não está afastado. Ele apenas não está sendo aproveitado pela comissão técnica. Quantos jogos ele já fez no Brasileiro? No Brasileiro são 5. Ou seja, teoricamente, ele só pode fazer mais um. Porque se ele fizer o 7º, ele não pode atuar para uma outra equipe na competição nessa temporada. Não é ser relacionado, é entrar no jogo o que conta, né? É entrar no jogo, Tá, exatamente. perfeito. E aí, Então ele ainda pode fazer uma troca de time no Brasil e jogar o ainda Campeonato pode, Brasileiro. exatamente. Inclusive a diretoria decidiu afastar, eu já ia usar essa palavra que não é o certo, porque ele não está afastado, ele está treinando normalmente, ele está fazendo as mesmas coisas que os demais jogadores fazem. A única diferença é ele não está sendo relacionado pela comissão técnica após uma decisão da diretoria e com o aval da comissão técnica. Porque se fosse um jogador que o Tite quisesse ter em seu elenco, eu tenho certeza que o Tite ia conversar com a diretoria do Flamengo para falar, não, é um jogador importante, eu quero tê-lo aqui, eu acho importante a gente pelo menos levá-lo para o jogo, e nem isso está acontecendo. Inclusive, a decisão está mantida para o próximo jogo, que é nesse sábado, no caso, Ele amanhã. também não joga. Ele não joga, ele não vai ser relacionado. A decisão da diretoria é essa. E a tendência é que isso aconteça até o fim da janela de transferência. Porque o Flamengo, entre aspas, torce para chegar um clube lá no Flamengo, um clube brasileiro ou até mesmo do exterior, que pague, que dê uma compensação financeira ao Flamengo para poder liberar esse jogador. Porque o Flamengo não quer mais renovar. O empresário já deu entrevista dizendo que está costurando uma saída do atleta. O jogador, pelo visto, eu não acompanho o treinamento, mas pelo visto o jogador não está tão focado no dia a dia do Flamengo, porque se estivesse focado no dia a dia do Flamengo, o Tite estaria contando com ele. Vou pegar um exemplo. O Davi Luiz ele pode assinar o pré-contrato. O Davi Luiz está não sendo relacionado? Não, E tá jogando. conversando com o Flamengo já? Eu acho que assim, o Flamengo vai fazer uma proposta de renovação de contrato, acredito eu. É um jogador extremamente importante. Hoje ele é titular, né? Hoje ele é considerado titular na equipe do Tite. E, inclusive, Sabe que eu até sinto para tirar uma alguns dúvida. clubes, assim, quando o jogador está próximo a poder assinar ou já pode assinar, e às vezes o clube tem uma confiança tão grande naquele jogador e um entendimento tanto que ele vai continuar, que eles até deixam para depois para conversar, né? Não, vamos pegar o caso do Everton Ribeiro, ano passado. Ele poderia ter assinado o pré-contrato durante o segundo semestre inteiro, o Flamengo negociando com ele, enfim, o Flamengo sabia que ele não ia assinar. Porque naquela ocasião, a postura do Everton Ribeiro e dos seus empresários foi totalmente diferente da postura do Gabigol e agora do empresário do Gabigol. Totalmente diferente. Tudo bem, acabou não renovando, ele aceitou a proposta do Bahia, que para ele era melhor, de fato, o Flamengo ofereceu o que achava que deveria oferecer e a vida segue, entendeu? Agora, em relação ao Gabigol, eu acho que chegou num determinado momento que, de fato, assim, o melhor é romper o laço, porque não tem como. Ele não está mais feliz, o Flamengo não está mais feliz, inclusive muita gente me perguntando sobre isso nas redes sociais, só para tirar essa dúvida. Não, ele não assinou um pré-contrato com o Palmeiras, inclusive no entendimento do Flamengo, ó, o clube não tem que conversar com a gente primeiro, o clube tem que conversar com o Gabigol. Se chegar a um acordo com o Gabigol, aí depois o clube vem conversar com a gente. Ô Pedrosa, esse movimento da comissão do Tite e do próprio Tite de vocês não estão querendo renovar com o Gabigol, tá bom, a gente também não está insistindo nada não. Ela foi mais um sinal de tantos outros que já foram sinalizados, de tipo,
Gabigol, olha, o fato é o seguinte, aqui no nosso time, você não é a primeira, nem a segunda e talvez nem a terceira opção, Pedrosa. A gente chegou num momento do Flamengo em que tinha espaço ali pro Gabigol e ele não era a primeira escolha do Tite. Eu acho que assim, não dá pra gente, e você foi muito bem, a gente tem que analisar o que está sendo feito dentro de campo. O Tite vem utilizando o Gabigol a ponto de contar com ele como um jogador crucial? Não. Eu acho que o Tite tem peso nessa decisão da saída do Gabigol? Também acho que não. Ele só não está fazendo peso contra. Ele está respeitando a decisão da diretoria. E visto o que o Flamengo tem apresentado, eu acho que o Tite está muito certo em tomar a decisão de não contar com o Gabigol, respeitar a diretoria, porque o time dele está desempenhando em campo. Se o Flamengo tivesse muito mal e o Tite pensasse assim, eu acho que eu preciso desse atleta, beleza, aí você conversaria com a diretoria, olha, eu preciso do Gabigol, é um cara que tem uma identificação com a torcida e tudo mais, mas a verdade é que o Flamengo não tem sentido falta do Gabigol. Eu queria falar que tá sentindo, mas não tá sentindo. Até mesmo o Carlinhos, que é um jogador que tem uma prateleira muito abaixo da do Pedro e até do Gabigol, foi lá, entrou e fez gol. Então, no final das contas, Fernando, eu acho que tudo está corroborando para essa saída do Gabigol, não só o Tite não ter uma preferência por ele, mas principalmente que eu acho que nessa situação toda a diretoria do Flamengo não pensa em ter o Gabigol por mais tempo e o próprio Gabigol deixou claro, através do seu empresário, que pela postura também da diretoria, e repito aqui, eu acho que o Gabigol, até ano passado eu conseguia defender ele, processo de fritura e tudo mais. Depois das decisões que ele tomou, de vestir camisa de outro time, ele sabendo, ele não é bobo, da repercussão que ia ter. Depois do que aconteceu na questão do doping também, que ele é uma incógnita hoje, eu acho que no final das contas não tem mais como defender o Gabigol e a diretoria do Flamengo está certa nesse momento. Vene Casagrande, o Paquetá, sobe o drone, atualiza pra gente. Não é nem drone seu, é drone seu isso? Não tem grandes novidades sobre o Paquetá em relação à negociação. Porque, na verdade, o Flamengo, ele ainda tenta um empréstimo, só que o West Ham dificulta o empréstimo. E como é que o Flamengo vai fazer um investimento tão alto no Lucas Paquetá, sabendo que a qualquer momento ele pode ser punido e até mesmo banido do futebol? Então, é algo que vai além do interesse, é algo muito mais jurídico também. E, enfim, não tem nenhuma novidade, a diretoria do Flamengo está lá. E quando eu falo a diretoria do Flamengo, representado pelo diretor Bruno Spindel, ele está na Inglaterra conversando com o West Ham. Exatamente. Ele viajou para poder tratar de outros assuntos também. E, de fato, o Lucas Paquetá está na mira do Flamengo. O Flamengo está vendo uma brecha aí para tentar trazer esse jogador. E eu tenho até uma opinião em relação a isso, porque o que me chama a atenção é o seguinte, é um jogador que está vivendo o seu auge na Europa, é o principal jogador do West Ham. Há pouco tempo a gente estava lendo o noticiário lá na Inglaterra que ele estava muito próximo de ir para o Manchester City. E como é que agora ele topa vir para o Brasil para jogar no Flamengo? Isso não é estranho? É estranho, mas a gente não pode ser hipócrita que isso aparentemente mostra ser, na verdade, uma... Para mim, ele assina embaixo que ele tem culpa no cartório. Eu não sei se assina embaixo que tem culpa no cartório, mas assina embaixo que o problema dele é grande, né? E que, independentemente dele conseguir provar ou não, ele está preocupado, né? Pode ser uma preocupação muito... Eu não fiz isso, mas, tipo, como eu vou provar? Meu Deus, o negócio está com uma tendência muito a eu não conseguir provar. Isso pode estar acontecendo também. Posso só trazer só um bastidor? O West Ham, por exemplo, não gostou de saber que o Lucas Paquetá topou jogar no Flamengo, mesmo que seja por empréstimo. Achou estranho. Justamente por causa disso. Como o West Ham, a diretoria, assim, entre aspas, confiando no jogador, porque confia no jogador até que se prova o contrário. O jogador já disse publicamente, inclusive vestindo a camisa da Seleção Brasileira, ele deu uma entrevista coletiva negando qualquer envolvimento nessa situação de casa de aposta. Então o West Ham, teoricamente, estava acreditando nele. E o West Ham acha estranho. Como é que você, com 26 anos, vivendo seu auge, muito próximo de ser vendido ao Grupo City, topa jogar por empréstimo do Flamengo? O West Ham achou estranho também, tal como eu tô achando. Eu assisti no Twitter, não sei qual página foi, uma fala do Davi Luiz hoje. Eu não sei se é uma fala antiga e resgataram ou se foi uma fala dessa semana. O Davi Luiz falando que ele foi contra o sistema quando ele escolhe jogar no Flamengo. E é aquelas falas muito bonitas do Davi Luiz, é um cara que sabe falar muito bem, né? Essa entrevista é atual. É atual? Ele explicando por que ele topou jogar no Flamengo. Foi pro The Place Tribune. Isso, exatamente. Então, ele fala muito sobre a questão da pandemia, que ele entendeu a importância da família, ele não viu o sobrinho crescer e não sei o quê, e que ele não pegava o aniversário da irmã no Brasil e tudo mais. Isso tudo ele fala de forma bem emocionante, o Davi Luiz. Ele falou, eu dei importância até pro meu sofá, né?
assim, o meu país. Então ele é um cara que estava no auge ali, que vinha em grandes clubes, seleção brasileira em algum momento, e aí ele decidiu vir para o Flamengo. A gente entende que, tipo, o Flamengo, gente, não é um time... mas a gente está falando de Brasil e Europa, tá? A gente não está falando de Flamengo, a gente está falando da questão da força do futebol. Futebol inglês, o futebol você jogar uma Champions e tudo mais, se você voltar para o Brasil. O que a gente entende é que quando está no auge vai para a Europa, ou quando está acabando a carreira volta para o Brasil. Esse é o caminho normal. E por isso o Davi Luiz falou que foi contra o sistema, que ele veio para o Flamengo nesse momento. Não é por aí o Paquetá, no seu entendimento, Lucas? Vocês têm que entender que aqui eu sou uma... Posso ser sincero? Eu sou uma pessoa que eu preciso... Não tem nem comparação a história. Gente, o Davi Luiz, ele jogou no Chelsea, ele jogou no Benfica, ele jogou no PSG. Ele é um atleta que teve uma carreira de 15 anos na Europa. E a tendência do Paquetá, repito, em condições normais, ele estar vestindo a camisa do Manchester City. O Manchester City só não contratou o Paquetá pelo envolvimento em relação a apostas. A gente teve 2 casos na Premier League. No caso, o Tonali tinha se transferido para o Newcastle, mas o problema dele foi na Itália. Tonali, que era um garoto que é uma promessa da Itália, um baita de jogador, foi suspenso 10 meses. E o Toney, Ivan Toney, que era atacante, se eu não me engano, do Brentford, e ele teve 8 meses de suspensão. Então, assim, eles lá são muito rígidos. E o que eu tô vendo aí do cenário além da suspeita, já virou acusação. E nessa acusação vai ter o julgamento. Esse julgamento não deve demorar. E ele deve ser suspenso rapidamente lá na Inglaterra, porque tem mais de 40 indícios de que o Paquetá teve envolvimento nesse quesito. Então ele vai ser suspenso lá. Só que as suspensões, elas têm sido mundiais. Elas não têm sido apenas na Inglaterra. Então pode ser que o Flamengo se aproveite de uma brecha aí dessa suspensão ser na Inglaterra primeiro, depois tem várias instâncias, você pode recorrer no tribunal da Suíça, entre outros. Tem também a lei do comum, não só a lei desportiva. Tem um longo caminho por aí. Mas a verdade é que, se o Paquetá vestir a camisa do Flamengo, provavelmente ele já vai ter sido julgado na Inglaterra, provavelmente ele já vai ter sido banido lá na Inglaterra. Então, no final das contas, o Flamengo vai estar usando de um artifício antiético, caso seja essa situação, pro Paquetá jogar no futebol brasileiro. O que eu duvido muito, tá? Eu acho que, por todos os casos, e aí eu tô me apegando ao que já aconteceu com outros jogadores, o Paquetá vai ser banido mundialmente. Então, assim, eu vou falar novamente aqui. Gente, o Paquetá como jogador, e eu lamento isso. Antes dessa história de Flamengo, eu falei aqui, tá doendo meu coração ver um atleta com tanto potencial, um craque, um cara que poderia ser craque da seleção brasileira, como ele já está sendo, envolvido nesse tipo de situação. Eu não consigo imaginar por que o Paquetá fez isso. Agora, na minha visão, é completamente antiético caso o Flamengo esteja se apoiando numa situação jurídica por um jogador que, teoricamente, pela acusação, fez isso. E repito novamente aqui, é muito importante. Você só pode ser condenado depois que você realmente tem as provas que a justiça te julga. Até o contrário, o Paquetá é inocente. Porém, todos os indícios, inclusive para mim, esse movimento de vir para o Flamengo é meio que isso mesmo. Assumindo que você tem um problema. A minha opinião é essa, igual a de vocês. Só que eu estava tentando achar um instrumento para tentar um outro olhar. Não. Será que não é uma questão de voltar para o lar? Ele não é essa questão, não tem nada disso. Não é essa questão. Eu tenho a opinião. Isso é uma opinião. Gente, isso é opinião, não é informação. A partir do momento que um atleta que está vivendo o seu auge, e assim, eu entendi quando você levantou a bola do Davi Luiz, mas o Davi Luiz já tinha vivido tudo que podia viver lá na Europa. Até já, na seleção brasileira, né? Fim de carreira, ele estava livre no mercado, ele recebeu várias propostas, ele optou pelo Flamengo pelo fato de voltar para casa. Sim. O Paquetá, a gente está falando de um jogador que está vivendo o auge, 26 anos, muito próximo de ir para o Manchester City para ser treinado por um dos maiores, ou se não o maior treinador da história do futebol, que é o Pep Guardiola. E simplesmente, do nada, ele topa vir para o futebol brasileiro. Repito, opinião. Para mim, ele assina embaixo que ele tem culpa, ou ele ouviu dos advogados o seguinte: olha só, por mais que você seja inocente, não tem jeito, difícil. Você vai ser punido. Vamos lá, fala do Vasco. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa aí repercutiu um pouco aí sobre a chegada de Paquetá, né? É um caso muito complicado aí, né? Onde ele está sendo julgado na Premier League. Então, podemos dizer que pode sim acontecer de ele vir para o Flamengo, né? Mas ele pode ser punido também mundialmente. Vamos torcer para que ele não seja punido, né? Um jogador aí cria do Mengão, né? Que ele consiga ser absorvido aí e continue até jogando na Europa lá e tal, seja vendido pro City e tal, porque é um jogador que a gente
gosta muito e quer o progresso do jogador, né? Um jogador que foi criado no Mengão. Mas, né, se mesmo assim Paquetá não conseguir provar sua inocência lá, né, e ele for punido, né, que ele seja punido só na Europa, ele possa vir jogar aqui no Brasil, aqui no Flamengo, né? Então, vamos torcer para esses dois lados, né? Claro que primeiro, que ele não seja punido, mas se ele for punido, não tiver jeito, né, o jogador não conseguir provar sua inocência, ele vinha jogar no Flamengo aqui, né, por um tempo aí, jogar no Flamengo até resolver tudo isso aí e vinha dar muitas glórias ao Mengão, né? Então é isso, vimos aí que Neto reagiu nessa contratação do Flamengo. Outro jogador também que pode pintar aí no Flamengo, né, é Marcos Antônio. Todo mundo já sabe, né, que ele já está perto de fazer os exames aí e ser anunciado no Mengão. É um ótimo jogador, um meia aí, né, que vai atuar ali numa posição junto com Arrascaeta, Gesso, De La Cruz. É um ótimo jogador. E outro jogador é Dudu, que pode surgir uma troca aí, né, bombástica, né, entre Gabigol, né, e Dudu. Então um pode ir para o Palmeiras e o outro ir para o Flamengo. Qual a sua opinião sobre esse torcedor? Pode acontecer? E se acontecer, você vai gostar? Deixe sua opinião aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.